Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente troca ideia e bate papo sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto vai ser quadrinhos com uma pitada ali de RPG. Porque hoje a gente vai comentar as Crônicas de Conan volume 4. Estou aqui com a edição da Mitos, que vai reunir as histórias publicadas originalmente em Conan the Barbarian 23 a 26 e Savage Tales 2 e 3, todas ali da década de 70, beleza? O que a gente tem de interessante para comentar sobre isso? Conan é um dos meus personagens favoritos. Eu já comentei outras histórias dele aqui no canal, é só olhar nas nossas playlists de quadrinhos. E também estou comentando, fazendo uma série de vídeos sobre um RPG baseado na obra de Howard, que é o Aventuras na Era Iboriana. Vou deixar no card aqui também para quem quiser conferir. Mas assim, em termos de curiosidades, em termos de informações interessantes, o que a gente tem para contextualizar aqui antes da gente mergulhar nas aventuras? Olha só, essas histórias publicadas na Crônicas de Conan volume 4 vão reunir a fase final da dupla Roy Thomas e Barry Windsor Smith na revista do Conan, eles que foram os responsáveis pelo lançamento da revista, pelo sucesso, mas o Barry acabou tendo que abandonar as histórias do Conan, então aqui a gente vai ter os últimos trabalhos dele à frente da revista do Conan e também as edições especiais de Savage Tales, onde ele retornou algum tempo depois para, junto com Roy Thomas novamente, fazer a adaptação do conto Pregos Vermelhos, do Howard. Então olha só, depois dessa saída do Windsor Smith, quem entrou na revista foi o John Buscema, que também fez um excelente trabalho, fez uma dupla muito boa ali com o Roy Thomas, permaneceu um bom tempo na revista, salvo algum engano. Mas assim, isso é só pra gente começar a entender o que tem de interessante e de histórico aqui nessas histórias, beleza? Aqui a gente vai ter o final do chamado Arco do Cerco de Macalete. A gente teve as primeiras histórias publicadas no volume 3, e aqui a gente vai ter a fase final desse arco. Mas assim, a primeira história que vai abrir a edição é A Sombra do Abutre, tá? Que faz parte desse cerco de Macalete, mas ela se tornou famosa também por dois motivos, eu diria. O primeiro deles, e mais direto, é que é a primeira aparição da Red Sonja nas revistas do Conan, uma personagem que conquistou o espaço dela aqui entre os leitores, ficou tão famosa, ou até mais famosa, segundo alguns, que o próprio Conan, e ela foi criada justamente pelo Roy Thomas e pelo Barry Windsor Smith. A Red Sonja não é uma personagem criada pelo Howard, muito embora esta história, especificamente da Sombra do Abutre, tenha sido baseada num conto de Howard que não era ambientado na Era Iboriana. Salvo engano, ali já era mais ou menos por volta de 1400, quase 1500, uma coisa assim, e também, salvo engano, apresentava uma batalha entre o exército turco e o exército húngaro, o cerco de uma cidade, que aqui foi adaptada como sendo Macalete. A versão original desse conto foi publicada aqui no Brasil numa edição da Red Sonja, A Balada da Deusa Ruiva, que eu também já comentei aqui no canal, vou deixar no card, tá? Então lá a gente tem mais informações sobre a Sonja, mas aqui foi a primeira aparição dela no universo do Conan. Inclusive a gente vai falar mais um pouquinho dela também, porque a Sonja, como provavelmente vocês falam, eu falo, etc e tal, na verdade, segundo consta aqui na revista, a pronúncia correta do nome dela, ela vai aparecer na edição seguinte, aqui na edição 24, seria esta aqui, olha. Sônia. Sônia. Eu achei meio estranho, porque assim, por que não colocar logo Sônia, E aí eu fui olhar mais uma vez, fui pesquisar a edição original. E na edição original, que eu vou tentar reproduzir aqui, vou deixar espalhada aqui na página, o que a gente tem? A gente tem uma pronúncia que, ao invés de ser a Sônia, que colocaram aqui na edição nacional, é mais próximo de Sônia. Então, ao invés de falar Sonja ou Sônia, fale logo Sônia, que é a versão nacional, Enfim, mas todo mundo se acostumou, acredito eu, a chamar a guerreira ruiva de Sonja, Eu sou do tempo que a gente falava X-Men também, então pra mim tá de boa. Sônia, Sonja, como você quiser. A gente vai ter aqui ela participando desses momentos finais do cerco de Macalete, A gente vai ter inclusive o início de um relacionamento conturbado, cheio de indas e vindas e desafiador entre ela e o Conan, A gente tem alguns momentos mostrados aqui, inclusive alguns momentos bastante sensuais, eu diria. A gente vai ter no final da edição alguns comentários do Roy Thomas sobre essa e outras histórias, mas a gente vai chegar lá, só queria registrar isso para não esquecer de falar depois. E eles acabam formando uma aliança para cometer um roubo, o Conan e a Sonja, ou Sônia, enfim. Então vão invadir uma torre lá, vão pegar objetos, tesouro e um objeto mágico também, que é justamente este aqui, olha. Até uma desculpa para mostrar a bela arte do Windsor Smith, mas tem outra coisa interessante aqui. Essas palavras que a Sonja fala, essa invocação, esse feitiço, vamos chamar assim, que é o Kanama Kaa Lagerama, ele é um encantamento recorrente nas histórias do Howard, e ele vai fazer ligação também com outro personagem mais antigo, que é o Kul.
né? Então, geralmente quando a gente tem alguma coisa envolvendo aqui o povo serpente e tal, a Atlântida, a Valúzia, né, o Kul, esse Kanamaka Lajerama vira e mexe aparece aqui nas histórias. Quem é mais familiarizado com o universo do Conan e já leu várias histórias, com certeza já deve ter visto isso em outras edições, beleza? Então, pra gente fechar essa primeira parte, olha, como eu disse, a gente vai ter a substituição do Barry Windsor Smith pelo John Buscema, né, no capítulo final, ou nos 2 capítulos finais, salvo engano, do Cerco de Macalete. E assim, apesar da arte do Smith ser muito legal, o John Buscema também não deixa a desejar, né? Ele tem uma arte bem bacana, ele tem um estilo próprio, um estilo bem dinâmico, até, segundo dizem aqui nas histórias de bastidores no final, mais próximo do estilo Marvel, vamos dizer assim, né? E a revista, de fato, passou a vender um pouco melhor com a entrada do John Buscema, né? Porque um dos problemas do Barry Windsor Smith era justamente por causa do excesso de detalhes da arte dele, do excesso não, né? Do extremo cuidado com detalhes, ele às vezes perdia prazo, às vezes tinha alguns problemas em relação a isso, e por conta dessa situação, né, a saída dele propiciou que a revista se tornasse um pouco mais regular e com isso, ou também um dos fatores que podem ter influenciado, né, as vendas começaram a aumentar. Mas o fato é que o John Buscema entrou, fez sucesso também, a gente vai ter o final do Cerco de Macalete com a arte dele, mas a grande estrela, na verdade, dessa edição aqui é justamente a história Pregos Vermelhos, tá? Qual é o lance, qual é o bastidores aqui dessa história? Algum tempo depois da saída do Barry Windsor Smith da revista, o Roy Thomas fez uma proposta para ele retornar e os dois adaptarem uma das histórias mais conhecidas e mais bizarras, vamos chamar assim, do Howard, que é justamente Pregos Vermelhos, ou Red Nails, né, no original. E o Barry topou, mas assim, qual era o lance? Ele fez um acordo com o Roy Thomas do seguinte: Barry, ia ditar o ritmo, né, da história, ele ia desenvolver, claro, o Thomas ia escrever o roteiro, mas assim, o passo da história, o ritmo todo ia ser dado pelos desenhos do Barry, né? O Roy Thomas topou. Outra coisa que eles fizeram foi justamente publicar numa outra revista, né, deixa eu mostrar aqui de novo, a Savage Tales, porque assim, ela era uma revista em formato magazine, né, aquele formato da Espada Selvagem de Conan, né, que saía aqui no Brasil, e ele não estava sujeito ao Comics Code Authority, ou seja, ele não tinha aquela autocensura da indústria dos quadrinhos. Então, como é uma história mais pesada, mais bizarra, mais sanguinolenta, mais sensual até em vários momentos, o fato dela ter sido publicada na Savage Tales permitiu essa maior liberdade. Ela foi publicada originalmente em preto e branco, mas depois já foi republicada diversas vezes, se tornou uma das histórias mais famosas, né, da dupla Thomas e Windsor Smith. Então ela ganhou uma versão em cores, que é o que a gente tem aqui, beleza? Então, só para mostrar um pouquinho para vocês, começar a nossa viagem pelo Pregos Vermelhos. E só um detalhe antes que eu esqueça, fazendo um outro link também com o RPG do Eri Boreana. Se você já assistiu, né, ou sabe do que eu estou falando, do RPG, sabe que no material extra vieram várias histórias adaptadas do Conan para você jogar, né? E, inclusive, uma dessas histórias prontas é justamente Pregos Vermelhos. Então, se você, de repente, tiver a fim de sentir na pele, né, essa aventura, passar pelo que o Conan passou, você tem a oportunidade de jogar agora no Aventuras na Era Boreana, beleza? Então, olha só, a gente vai começar aqui, e um detalhe interessante que eu acho também de comentar, é que a companheira de aventuras do Conan nessa história aqui vai ser a Valéria, né, essa guerreira loira que eu acabei de mostrar, que, salvo engano, só apareceu nesta história, no conto original do Howard, e no filme, né, de 82, do Conan o Bárbaro. Não lembro de outras aparições dela em histórias regulares do Conan. Se alguém lembrar, se alguém souber, por favor, me corrija aí nos comentários, né? Mas enfim, a história vai começar com eles dois numa floresta lá, e eles vão enfrentar um lagartão aqui, né, que o Conan até chama de dragão, né? Eles estão vindo de uma outra cidade, de uma história que eles dão a entender que eles tiveram um encontro anterior, mas que não é mostrado aqui. Então eles estão fugindo ali, o Conan na verdade está perseguindo a Valéria, e por conta dessa confusão aí com esse lagarto, com esse dragão, eles acabam encurralados, conseguem se livrar do dragão, mas percebem que existe uma cidade próxima, abandonada ali no meio da floresta. Então eles resolvem ir até lá, né, e vão descobrir uma cidade perdida, toda feita de jade, né? E aqui, nesses momentos, a gente consegue ver todo o cuidado, todo o detalhe que o Barry Windsor Smith trouxe para a obra, né? Então, são cenários realmente muito bem trabalhados, ele se esmerou bastante, é uma obra bem detalhada nesse sentido, né? Ele desceu até as minúcias, assim, olha só, deixa eu mostrar outro quadro aqui para vocês. Ó, e ele cria cenas muito interessantes, muito legais mesmo, tendo mais liberdade, inclusive de tempo, né, para poder produzir a obra do jeito que ele achava necessária. E assim, daí para frente,
Conan e Valéria vão explorar essa cidade perdida, depois eles vão descobrir que ela não está tão abandonada assim, obviamente. Tem 2 grupos que habitam lá, os extremos da cidade, estão em conflito e tudo mais, mas eu não vou dar muitos detalhes, não vou dar muitos spoilers da história, se alguém se interessar por ler. Mas assim, o que é interessante a gente comentar? Como eu disse, essa foi a história uma das mais famosas que o Howard escreveu por Conan, justamente porque foi a última, né? Foi a última que ele escreveu com o personagem, depois ele abandonou a literatura de fantasia, passou a escrever outras coisas que dessem um pouco mais de retorno financeiro para ele. Então ele realmente colocou ali todas as impressões, tudo que ele de repente tinha segurado em outras histórias, ele largou aqui no Pregos Vermelhos. O que eu quero dizer com isso? É uma história brutal, é uma história com temas pesados, é uma história muito sensual também, né? Então por isso a publicação num formato diverso permitiu, né, algumas liberdades, como por exemplo essas cenas com a Valéria aqui, né? E outras que eu vou mostrar mais lá na frente. Obviamente não tem nada explícito, mas assim, a gente está falando aqui da década de 70, né? Isso não sairia numa revista normal, regular, vendida em banca, supostamente só para crianças, né? Então esse formato diferenciado possibilitou uma adaptação mais fiel dessa história, seja pela questão da sensualidade, seja pela questão da brutalidade também. Olha, a gente tem aqui combates bem sangrentos mesmo, e sangue espirrando para tudo que é lado, e não tem conversa não. E essa brutalidade toda, tá descrita na obra do Howard. Como eu falei, o Barry, ele tentou adaptar o mais fielmente possível, né, em termos de estética aquilo ali, e o Thomas também. Então é uma história que tem uma pegada diferente, talvez, de outras histórias do Conan. Como era a suposta despedida, né, do Howard do personagem, ele realmente colocou ali tudo o que ele queria, e é uma história diferenciada. A gente vai ter, olha, por exemplo aqui, uma sala, olha, repleta de cabeças, como se fossem troféus e tal. Então, assim, algumas coisas que realmente não eram comuns da gente ver na época, a não ser, de repente, em histórias de terror, né, propriamente ditas, né, que não era o caso aqui, em princípio, né, mas, de novo, batalhas ferozes, muita brutalidade, muita coisa, e a arte do Barry, ela se encaixa muito bem nisso e conta muito bem essa história, tanto pela beleza plástica do traço dele, né, como pelo estilo da narrativa, pelas cenas que ele resolve retratar, pela maneira, pelo ritmo, né, que ele dá para a história, de fato. Acho que a melhor ideia seria essa, né? Então a gente tem de novo, olha, questão de sacrifícios, mulheres amarradas, esse tipo de coisa, né? Como eu falei, nada de explícito, mas realmente é uma coisa que a gente não estava acostumado a ver na época, né? As pessoas não estavam acostumadas a ver na época, eu não era nem nascido ainda, mas enfim. E é uma história interessante do Conan, justamente por causa desses detalhes todos, né? Pelo excesso de violência, por questões de drogas também que são colocadas aqui, né? O erotismo, é como se fosse uma história mais crua mesmo, né? Enfim, e isso foi proposital do Howard, né? Ele desejou fazer uma história assim. E para finalizar, e para a gente já ir encaminhando para o finalzinho do vídeo, a gente vai ter aqui a fonte iboriana, que vão ser justamente algumas páginas, várias páginas inclusive, em que o Roy Thomas vai rememorar como foi trabalhar com essas histórias, né? Então ele vai falar que diversas histórias de bastidores, a questão dos atrasos do Barry Windsor Smith, como foi essa troca de desenhistas e tal. Então essas edições da Mitos, elas geralmente trazem essa fonte iboriana, onde o Thomas vai rememorando tudo isso, e é uma fonte super interessante de conhecimento, se você curte essa questão de bastidores, né, das histórias em quadrinho, né? Como é que foi esse processo todo. Então ele conta histórias bem legais mesmo, até envolvendo o Stan Lee, que na verdade, né, era o editor-chefe da Marvel na época, e algumas coisas que ele tinha que passar pelo Stan para conseguir fazer e tal. Então, muito legal, muito interessante. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário. Se você curtiu essa edição, confere o nosso link maroto aí da Amazon. Confere também as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.